Gente, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A mesa tá cheia. Temos um convidado super especial aqui com a gente, que normalmente está lá nos bastidores, está atrás das câmeras, para quem está assistindo o nosso podcast. Hoje eu vim pra frente. E hoje ele veio para frente para somar com a gente aqui no bate-papo. Porque o João, ele é uma pessoa muito informada dentro das notícias, então ele vai fazer todo sentido aqui na mesa. Impressão sua. Mas seja bem-vindo a mais um episódio. Não esqueça de seguir aí o nosso canal, deixar o seu gosto, comentar, partilhar suas ideias aí também com a gente. E vamos para cima, né? Qual é o tema de hoje, hein? Será que a gente São vários. São vários, é? Hoje a gente vai resenhar sobre as notícias do momento. Vamos lá. Bom, fiz aqui eu dei uma passada aqui, fiquei sabendo agora antes da gente começar, do que seria tratado do podcast de hoje. Eu separei aqui algumas notícias de acordo com o que eu julguei ser interessante a gente debater. Nós temos aqui desde Flávio Bolsonaro, indicado à presidência pelo próprio pai, até Calvo do Campari. Ui. Calvo do Campari, se vocês sabem, mas é o líder Red Pill, um dos líderes da Red Pill, do movimento Red Pill no Brasil. Foi preso recentemente e acusado de agressão à companheira. Uau. Então, Essa do Flávio Bolsonaro, eu tô por fora. O que a gente poderia dizer sobre isso? Hoje eu fiquei por fora de Então, tudo. assim, talvez seja interessante a gente adotar aqui uma dinâmica em que eu passo aqui uma leitura rápida, e depois a gente tá por dentro um pouco mais do assunto, a gente discorre sobre isso. Perfeito? Let's go. Vamos lá. De acordo aqui com o site da CNN Brasil, o senador Flávio Bolsonaro confirmou que foi escolhido pelo próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para se lançar candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 26. Nas redes sociais, o parlamentar disse que assume a missão de dar continuidade ao projeto de direita e com grande responsabilidade. Segundo ele se coloca diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão e sabe que irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessas jornadas, segundo ele. Isso vem depois de uma crise no clã Bolsonaro, não só através da prisão do patriarca da família, Sim. o próprio Jair, Sem dúvida. e ex-presidente. A escolha pelo Flávio ocorre em meio a uma disputa dentro do clã. A origem se deu de acordo com o PL do Ceará, que decidiu declarar apoio à eventual candidatura do Ciro Gomes, que agora vai se candidatar pelo PSDB e não pelo PDT, que ele sempre foi do PDT, não sei se vocês sabem. Sim. Ele saiu do PDT para Era se uns- candidatar pelo SDB? PSDB. Eu acho que ele cansou de ser manipulado. Opa, será que eu posso falar isso? Porque, na minha opinião, e assim, uma opinião bem leve, o Ciro é um cara muito inteligente, meu. Eu acho ele um cara muito inteligente, um cara safo, mas que às vezes ele acaba perdendo ali um pouco da autonomia da inteligência dele por pressões É um externas. veterano, né? Ele é muito bem articulado, Ele é. mas não... Eu não sei qual é o lance com o Ciro, porque assim, é um cara que demonstra uma capacidade muito grande. Ele já tem um histórico, né, de ter ficado em cargos do executivo, né? Aham. Como governador e tal. Os números dele são bons, né? Quando ele teve nesse cargo. É um cara que tem muito conhecimento, é muito capaz, mas ele não consegue... Eu não sei se ele não é carismático o suficiente para trazer o pessoal junto com ele. Isso é uma verdade. E também, né, cara, ele tá num momento que o Lula, né, cara, é muito difícil, né, ter outra pessoa para disputar a liderança da esquerda, porque o Lula é um cara muito carismático, né? Apesar de Mas tudo... as imagens, né? Pelo menos as imagens que a gente vê, eu não consigo perceber essa característica carismática, não. A não ser que... Desculpa a expressão, não sei se eu deveria, mas eu acho que é um pouco mais assim... Ele tem uma liberdade para falar aquilo que vem na cabeça. Não sei se isso tem a ver com carisma, na minha opinião. Eu acho que isso... Não, mas assim, o Lula, ele chegou num ponto, cara... Principalmente assim, pelas pesquisas que a gente tem visto aí, e praticamente tá eleito. Praticamente tá eleito. Então, assim, até porque não apareceu nenhuma pessoa da direita aí para confrontar com ele. Né? Se aparecesse alguém da direita aí que despontasse, poderia ser. Mas aí com essa notícia agora de que o Flávio Bolsonaro vem para disputar a eleição, vai dividir a direita mais ainda, porque
Tem o Tarcísio, que é candidato, já O Tarcísio é presidente? É candidato, ok. O Tarcísio já é candidato a presidente. Aham. Aí tem o Flávio Bolsonaro, quer dizer, vai dividir as forças da direita, né? O Tarcísio já lançou a candidatura ou ele tá especulando? Estão se especulando que ele vai se lançar como candidato? Cara, eu acho que ele já tá... não sei se já é oficial, porque não sei nem se já pode... Aconteceu um movimento no início, acredito tudo que no início do mês passado, que se uniram ele, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Júnior. Em que esses três, pelo que eu percebi, a estratégia deles era se juntar a eles com uma alternativa à direita e ao bolsonarismo, onde eles juntavam forças para um deles se lançar a candidatura e os votos dos três meio que irem para esse que se candidatar. Para já, o Caiado foi o único que realmente se lançou para a candidatura. Salvo engano, o Zema de Minas Gerais também entrou nesse bolo. Então seriam 4 governadores. Não sei como é que andam os números de Minas, as estatísticas de aprovação, desaprovação do governo de Minas, do Paraná também não sei. Acredito que estejam bons, mas o de Goiás, eu sou de Goiânia, eu sei. O governo Caiado mudou bastante o cenário do estado nos últimos anos. Ele foi o primeiro mandato em 16, foi para 20, não, desculpa. Ele foi de 18 para 22, de 22 agora para 26. Então são 2 mandatos. Ele conseguiu se reeleger, se eu não me engano, com 70% dos votos. Então ele foi muito bem aprovado no estado. Talvez ele tenha o mesmo... ele sofra da mesma síndrome do Ciro, que não é... Acho que não é muito pela falta de carisma. Eu acho que o Ciro é muito por esse carisma, porque eu não tenho nenhum carisma por aquele rapaz. Mas o Caiado eu acho que já não é muito por aí. Eu acho que eles estão muito fora dos grandes centros. Eu acho que Goiás e... É o Ceará, não é? Fala do Ciro? Por mais que você esteja no Nordeste, talvez eu acho que é um grande colégio, claro. O Nordeste em si, a gente coloca como um estado, como um único colégio, unificar aquilo ali, eu acho que é um grande cenário para políticos daquela região. Mas eu acho que políticos do Rio, de São Paulo, de Minas, eu acho que eles saem na frente por ter o trabalho deles amplamente divulgado no país, porque estão nos grandes centros do país, querendo ou não. Né? São grandes governos, eu acho, digo, no Caiado e do Ratinho, por exemplo, do Zema, não sei, mas quando eu estive em São Paulo, por exemplo, eu peguei lá algumas informações com o pessoal mesmo de lá, com locais, e me falam que realmente é um governo muito bom. Assim, tá alargando a malha ferroviária da cidade, pô. Tá crescendo linha de metrô pra caramba lá dentro. E eu não tenho dúvida que é melhor que eles estão, principalmente na questão, acho que o que vai, a pauta que vai ser mais discutida vai ser a questão da segurança. Isso aí é uma coisa que o pessoal tá todo mundo meio uníssono nisso, né? Então, assim, a pauta da segurança vai ser a mais discutida. E os partidos de esquerda, os governos de esquerda no Brasil, sua maioria no Nordeste, estão muito mal, são muito mal avaliados. Os índices de insegurança são altíssimos, né? E, então, assim, é possível que isso possa atrapalhar o Lula na sua campanha, né? Mas o Lula, ele tá com as pesquisas estão muito favoráveis a ele. Ele teve uma queda agora, né? Na questão agora da segurança, que ele falou umas bobagens lá, negócio lá em Belém também, da COP30 lá em Belém. Então, ele teve um revés assim, mas eles são muito bem. Eles são muito bem na questão com o Trump. E o Trump e a questão do Trump, que impôs essas tarifas e agora retirou, isso para o Lula, no final das contas, foi positivo. Porque ele arrumou um inimigo externo, né, para justificar as possíveis falhas que ocorressem na economia do governo dele, e ele reverteu a maioria dessas tarifas. Então, assim, ele saiu vitorioso nisso, né? E, então, assim, eu acho que... E por outro lado, o Eduardo saiu como vilão nessa história aí das tarifas, né? De ter ido lá para os Estados Unidos e feito coro contra o Brasil, porque independente de qualquer coisa, cara, o Brasil tem que ser protegido de tudo, né? Sim. Então, assim, eu acho que a clã Bolsonaro está com uma missão aí muito difícil pela frente, né? Que é que o Bolsonaro transfira os seus votos para outra pessoa qualquer. Eu acho que ele não tem essa capacidade de transferir os votos dele para uma outra pessoa. Entendeu? Eu acho que eu também sinto que ele tem um público muito vasto, muito grande.
e que as pessoas estão muito vincadas a ele, mas que elas têm muita dúvida de sair dele para ir para um outro. Por mais que ele represente aquela pessoa. E as pessoas gostam dele, gostam do jeito dele, gostam da atitude dele, gostam dos princípios dele, mas não conseguem visualizar, acho que isso em outras pessoas. A não ser essa cena do Tarcísio, que dizem que parece que tem tido um bom feedback das coisas que ele tem feito, das atitudes, mas, e até naquela situação do estado de São Paulo, quando foi na época de São Paulo e tudo, ele teve apoio, né? Porque, sinceramente, eu acho que pro Tarcísio também não é tão vantagem assim ele disputar a presidência agora. Se ele tem um governo bem avaliado, ele pode se candidatar novamente para o governo do estado. Porque em 2030, ele vai pegar o quê? O Lula, se ele se reeleger, eu não vou poder mais se reeleger. Quem é que entra para a alternativa na esquerda? Hoje não tem ninguém. O Haddad, de novo? A Janja. Pô, quem é o Boulos, pô? O Boulos fez frente agora nas últimas eleições. É o Ricardo também, agora de São Paulo. Todo mundo gostou do Ricardo. Não, mas o Ricardo Nunes não tem... É muito antipático também. Também não gosto muito dele, não. A esquerda vai ter que aparecer numa Não sei como ainda, é que isso vai ficar. O Boulos não tem menor Ou condição. uma daquelas meninas. A Manuela Dávila. Pensei nelas agora, não sei se isso faz sentido, mas tem aquela outra que inclusive se brigou pelo governo do estado de São Paulo. Não vou me lembrar agora, mas é do PSB. É a mulher do João Campos, lá do Pernambuco. Governador do Pernambuco. Eu não sei. Não sei quem é. A menina é muito inteligente, eu vejo no debate, realmente ela sabe bem, às vezes, do que tá falando. Mas o que eu pensei é isso, cara, porque o Tarcísio também não faz muito sentido ele queimar uma ficha dessa agora, pra talvez, por exemplo, sendo que a candidatura do Estado já tá mais próxima. Garantida, né? Faz sentido também esse pensamento, porque... Tem agora também acho que é Renan Santos, não sei se vocês conhecem. O Renan Santos, que é do MBL. O MBL agora conseguiu montar um partido, né? Missão, o nome do partido. O Renan Santos vai Partido Missão. Hã? Partido Missão. Foi Missão, não foi? Eu falei o quê? Acho que é isso, Partido Missão. Acho que foi isso que eu falei. Foi isso. Você falou Missão, sim. Então, acho que eles vão vir aí dando porrada pra todo lado, igual meio que franco atirador também vai fazer um movimento nessa eleição aí. Eu acho que, cara, quando se entra dentro da política, eu acho, e a gente já falou muito disso em off, vamos dizer, nunca colocamos aqui em cima da mesa, assim, do jeito que nós estamos a pôr, mas há uma constante confusão, briga e desafio dentro da política, que o intuito de demonstrar que é a pessoa mais cabível para estar a governar e aquela disputa entre partidos foi tão grande que eu acho que todo o resto do interesse ficou muito em águas de bacalhau, como se diz aqui, não é? E toda essa história da esquerda, da direita e os conflitos que existem dentro dessa realidade da política, cara, eu acho que ela tem tomado uma proporção cada vez maiores, ok? O foco tem mudado assim, muito para esse tipo de confusão. As pessoas estão atentas a esse tipo de confusão, mas o restante de como as coisas estão acontecendo, que nem essa situação da COP mesmo, aquilo que aconteceu lá, o estrago gigantesco que houve ali, cara. É até noticiado, mas cara, não tem uma gravidade, parece. E o pior, assim, que eu não vejo muita luz no fim do túnel, não, sabe? Porque aí tu vê, era muito legal se o Brasil conseguisse tirar a disputa entre essas duas figuras, que é Lula e Bolsonaro. Eu acho que ia ser muito positivo para o país. Por outro lado, também, a gente fica querendo uma figura mais moderada, mas aí se for pegar alguém do centro, o centro no Brasil ainda é pior do que a esquerda e que a direita. O centrão mesmo, né, é o pior de todos. Então, assim, cara, tá difícil de encontrar figuras que possam se enquadrar ideologicamente e não esteja comprometido com esse mecanismo que está instaurado lá no Brasil. Né? Eu não lembro como é que era o país antes dessa bipolarização, cara. Não sei, assim, tudo bem, eu sou novo, mas eu andei pensando aqui, até bati no microfone, mas o Lula se elege em primeira vez em 2002, eu não sei como é que isso era antes. Mas eu acredito que depois de 2002, até 2016, onde a Dilma, que seguiu o PT de 2002 a 2016, né? Uhum. Eu não me lembro bem, porque eu não era ligado na política nessa época. Adolescente também, então não sei como é que era nessa época com a esquerda. Se esse ranço com a esquerda surgiu depois do bolsonarismo aparecer,
Ou se antes do bolsonarismo isso já existia. Cara, se ela recebeu um impeachment... Não, olha só. Não, mas isso foi por uma outra questão. Mas olha só. Não foi briga de direita e esquerda. Esse extremismo, ele é um movimento meio que mundial. Então você encontra ele... É um movimento global, isso aí. Você encontra ele em vários lugares e o Brasil, ele tá na mesma onda, vamos dizer assim, tá surfando essa mesma onda dos extremismos. Aqui mesmo. Pronto. Então não precisa falar muito. É verdade. E aí, assim, o Lula, ele era muito mais extremo do que ele era quando ele se reelegeu. Então, assim, o Lula, para se eleger a primeira vez, ele teve que tirar o pé do extremismo para poder... Tanto é que tinha o Lulinha Paz e Amor que o pessoal falava, não sei se você lembra disso. Então, assim, o Lula, para se eleger a primeira vez, para ele ser aceito pelas grandes empresas, ele era um cara que tinha uma rejeição muito grande. Ele mudou o discurso completamente, mudou postura e tal, e aí ele se enquadrou, se adequou e foi eleito. Depois de 3 tentativas. Sim. Foram 3 tentativas. E aí, depois que ele foi eleito, ele também tem uma sorte danada lá, que o Brasil realmente melhorou, né, no primeiro mandato dele, apesar de todas as bobagens e das polêmicas tem muito de mensalão, de tudo que aconteceu, né? Mas o que aconteceu é que o discurso era sempre muito aquela coisa da elite contra o proletário, né? É aquela história mesmo do nós contra eles. Isso daí foi criando uma onda. E também, cara, as redes sociais têm um papel fundamental nesses extremismos aí. Eu acho que entendeu? Quando as redes começaram a entrar com mais força, era uma coisa que estava a pensar. Tem isso também. Isso ganhou uma progressão geométrica. É porque antes as pessoas viam na televisão, no jornal, via numa Mas sempre revista. tinha um filtrozinho no discurso. É porque as pessoas Agora, também, a as pessoas não informação é tinham muito onde, rápido. as pessoas não tinham onde dar opinião, entende? É. Depois que a internet surge, essa Sim, e a opinião quanto democratização desse lastro de informação toda que a gente tem hoje, as coisas mudaram. E a opinião, quanto mais radical, parece que mais engajamento ela traz. E aí, cada vez as pessoas elas radicalizam mais para ganhar mais Não é nenhuma questão de coerência, é uma questão de ganhar atenção. E além disso, cara, vai reforçando as suas crenças. Quer dizer, pega um grupo de pessoas que já pensa de uma maneira já meio torta, mas aquilo vai sendo reforçado com o apoio das pessoas que, tipo assim, antigamente para você reunir 50 idiotas era difícil. Hoje em dia você reúne 50 idiotas numa rede social rapidinho. Pega 25 bolsonaristas isso. E 25 esquerdistas. Pronto, e aí você começa aqueles 50 idiotas, tudo que pensam que a Terra é plana, vou dar um exemplo bem... E aí aquele cara fala, cara, tem 50 pessoas que acreditam igual a mim, que a Terra é plana. Quando antes um ia estar lá no Pará, outro ia estar lá no Rio Grande do Sul, outro ia estar no Centro-Oeste, quer dizer, para se encontrar aquele pessoal ia ser difícil. Agora eles se reúnem tudo num grupo ali do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Minha mãe só fica reforçando as suas ideias. Então é onde cria as bolhas. E aí o radicalismo acontece, cara. Porque a comunicação ficou muito rápida, muito ágil, muito fácil. As pessoas estão muito fácil no mesmo lugar, batem a mesma ideia. É que nem esses vídeos que você vê, aqueles vídeos que, cara, às vezes nem o vídeo em si tem tanta referência, mas o que tem de comentário das pessoas, que você sai do vídeo e vai para os comentários só para ver o que as pessoas vão dizer. Isso. E as ideias, aquilo que bate. Mas é impressionante a velocidade que deu na comunicação. E depois, assim, aquela história da notícia falsa ou até de não entregar uma notícia correta porque eu quero ganhar Ibope no meu perfil. Então eu vou tentar vender o que eu quero. E o problema é que tem muita gente que não sabe filtrar isso, né? Tem. Elas recebem aquilo, acreditam que aquilo é a verdade, não vão procurar outros pontos de equilíbrio ou outras redes que falam seriamente e tomam aquilo como verdade. Mas afinal, qual é a opinião de vocês? Ele chega para fazer frente? O Flávio? O Flávio. É Flávio Bolsonaro? Inclusive o Eduardo, que eu achei que ia entrar nisso. Eu também achei que seria mais possível. Mas o Eduardo tá muito naquela missão nos Estados Unidos lá. Missão. Agora com o Flávio... É porque assim, o Eduardo tá muito mais na mídia do que o Flávio. Muito. Não sei como é que isso fica, não. Acho que não vai pra frente, cara. A não ser que os próprios bolsonaristas. Não vai. Eu também acho que não vai. Eu acho que era mais fácil a Michelle ganhar do que um deles. Eu até pensei nisso já. Porque ela tem... Inclusive, na própria notícia aqui foi da Michelle. Que era pra ela, inclusive, surgiram a possibilidade dela se eu não tô falando em termos de ser a minha opinião em relação a ela ser melhor do que eles, não. Apesar, talvez até seja.
Mas a questão não é nem essa que eu tô falando questão de popularidade. Sim. Eu acho que ela tem mais popularidade. Popularidade conta muito. É o que a gente falou do Ciro e dos outros governadores, cara. Pronto. Não adianta o cara ser bom e não ter popularidade, ou ter a rejeição muito alta. Não, e ela tava sempre com ele, com o Bolsonaro. Além onde ele tava, né? de você ter popularidade, você não pode ter a rejeição muito alta, porque a rejeição muito alta, às vezes, ela no segundo turno, principalmente, ela pesa muito. Sim. Então, O próprio... Como é que chama o bonito lá que roubou a poupança da galera? Em 90. Ah, o Collor? O Collor. O Collor foi o que antes? Eu não sei. Sabe o que foi antes? Ele foi governador de algum lugar? Como ele foi governador do Alagoas e era o caçador de Marajás. Porque pelo que eu percebi, o cara ganhou porque era bonito, era vistoso e era popular. Então, ou seja, a popularidade pra política vale muito, cara. Sim, mas ele na época, se você eu não sei como é que foi a história dele. Não tinha internet como tem hoje, né? Não. E teve uma campanha nas mídias fortíssima do que ele era o caçador de Marajás. O Collor era o caçador de Marajás. Então, assim, no Alagoas, cara, todo mundo que, tipo assim, ganhava salários altíssimos e tal, ele foi tirando os rendimentos, foi caçando aqueles super salários e tal. É o que o Lula tá fazendo hoje com taxação de super rico. Não, mas era diferente, porque ele... louco. É diferente, Nada, porque o Collor, ele foi um negócio midiático, entendeu? Foi só midiático, entendeu? E a família do Collor, cara, é tipo a família Barbalho, no Pará. É tipo a família... Sarney, Maranhão. Uhum. Então, no Alagoas, é a família Collor de Mello. Mas esse cara então, também... eles têm emissora de TV, rádio, tem um monte de coisa lá, estão no poder não sei quantos anos, Senado, governo e tudo, e é aquele voto mesmo de coronelismo mesmo. E aí ele pegou a Rede Globo, massificou em cima dele a audiência. Pô, meu irmão, foi uma febre, todo mundo acreditava. O que eu quero saber é se tem mais vinho aí. Oh, claro que tem. Vinho e pão não falta na mesa. Vou fazer um serviço mais cedo, eu saí lá com 30 quilos a mais. Vai fazer um serviço ele? Olha, churrasco, costela com barbecue assado. Tal de T-bone, bom pra caramba. Picanha. E um outro corte espetacular. Um sanduíche, pastel, croquete. Mas foi trabalho tudo regado a cerveja e batata frita. Foi, pô. Pra fazer serviço pesado, de ficar de pé... Ninguém te chama. 20 a hora. Não, de pé ele me chama. Mas pra ir comer, pra fazer essas coisas, não me chama não, pô. Deixa lá. Não, vamos carregar a caixa ali. Vamos partir pra próxima notícia aqui? Cada mordida que tu der nesse negócio vai parecer que tá tendo um terremoto lá na casa do pessoal. Eu tô imaginando isso. Olha, das notícias que eu separei, a gente já falou do Bolsonaro, do Flávio. Agora, aqui, vocês conhecem a Oprah? E a prisão do Bolsonaro, o que você acha? Não, eu não vi. Vamos lá, vamos pra frente. Não, eu ia perguntar uma coisa. É pra sair um pouco de política, pra falar só de política também, pra dar uma variada. Tô brincando. Mas a Oprah, ela meio que aprovou uma lei na Austrália que proíbe as redes sociais para as crianças. Assim... apoiou, né? Ela deu elogiou. Porque ela tá numa uma turnê de apresentações, palestras e tudo mais, porque ela é bem fluente, né? Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre essas redes sociais para as crianças, apesar de a gente já ter falado, de vocês já terem falado isso no último episódio, que foi sobre Nutella e Raiz, não foi? Sim. Acho que passaram um pouco sobre isso, talvez a gente fale mais um bocado agora. Qual é a proposta dela? Desculpa, qual é a proposta? 96% das crianças e adolescentes da Austrália têm conta em rede social. É muita gente. E foi proibido. Então proibido. Já tá... Pra rolar multa e tudo mais nas redes sociais. Cara, eu acho isso uma medida a ser... Apesar de que eu sou contra o governo ficar decidindo sobre a nossa vida, não parecia de modo geral, eu acho que é uma medida que ela é acertada no sentido de tirar as crianças da frente da rede social. Percebe? Então, acho que era legal que isso fosse através da educação e não através de uma imposição de uma lei. Uhum. Mas eu sou a favor de tirar as crianças da rede social. Acho que é uma proteção para as crianças. E o papel do governo, por um lado, também é proteger a criança. Uhum. Né? Então, se é percebido que isso faz mal para o desenvolvimento, para o cérebro, por que não proteger as crianças disso? Ontem mesmo nós estávamos vendo uma estrutura, uma gravação e a pessoa falava que
a geração de imediatismo, ela está sendo gerada muito por causa das redes sociais, porque é tudo muito rápido mesmo. Então, aquela história não quero justificar aqui, e longe disso, esse pensamento de eu estou a justificar o TDAH. A falta de atenção, a falta de concentração dentro da sala de aula. É o TDAH. É muito criado também, além dessa patologia, dessa situação que existe, é criada porque é muito rápido a informação, é muito fácil aquilo que chega nas redes sociais, que quando ela está diante de uma sala de aula, onde não tem telemóvel, não tem nada, e tem que estar ali esperando o tempo da professora, o tempo da sala de aula, ela não consegue ter estrutura para se manter ali e ter uma concentração, porque a informação é muito rápida, pô. Muito rápida. Eu vou falar um negócio interessante, que é o governo impactar diretamente a nossa vida, decidir o que é interessante ou não para nós. E eu concordo, mas eu acho que chega num momento que, se o governo quer que tenha o poder de decidir realmente algo global, vamos dizer assim, dentro do poder de atuação dele, não somos nós que vamos mudar. Então, tipo assim, uma coisa é o governo me impor como eu devo educar a minha criança, o meu filho, minha filha, enfim. Outra coisa é ele decidir, através de alguma base de fundamento, de que algo faz mal, e que com uma pessoa sensata a gente vê que realmente faz, ele toma essa decisão articulada dessa forma, que eu acho que é benéfico para a sociedade. Porque, cara, quem vai fazer o futuro da gente são as crianças, os adolescentes aí. E olhando por esse lado, eu acho que faz sentido. Eu acho que tem que ter essa preocupação. Então, eu sou totalmente contra o Estado ficar decidindo na nossa vida. Sou contra mesmo. Eu acho que o papel do governo ele deveria se restringir a corrigir distorções. Okay. Entendeu? Então, por exemplo, questão de desigualdade, o governo tem que entrar no momento que ele tem que tornar as coisas mais equilibradas. Uhum. Entendeu? Então, assim, e eu acho que é uma questão essa. Se está tendo uma ameaça à saúde das crianças, psicológica ou psiquiátrica, sei lá, não tenho conhecimento fundamental sobre isso, mas se tem algum tipo de ameaça, isso pode trazer uma distorção para a sociedade. Eu acho que o governo tem que, sim, intervir. Sim. Agora, eu acho que de uma forma muito mais educativa do que punitiva. Apesar de que muitas vezes a punição é a maneira mais efetiva que se consegue educar, né? Então, sim. Às vezes é mais severo, né? Mais rígido. Então, assim, é uma coisa polêmica, né? Mas eu acho que, de uma forma, no meu entendimento, apesar de ser uma medida extrema e polêmica, eu acho que foi acertada, né? Mas eu consigo perceber que tem pessoas que vão discordar simplesmente pelo fato de ter sido uma lei que foi definida para isso. Pronto. Mas você acredita que à medida que as crianças começam a ter dificuldade, começam a perder a concentração, começam a não conseguir se desenvolver, isso vai até criar outros custos ao Estado, de repente com ter que disponibilizar nas escolas psicólogos, ter que levar as crianças a tomar medicações e não sei o quê, para tentar amenizar uma situação que está sendo criada. Eu acho que o Estado tem que medir isso tudo. Então, não é só nesse caso, tem que ser em vários, mas... Eu concordo, só que eu acho que é uma linha tão tênue. É muito difícil isso, delimitar o que você vale dá e o que não vale. Você dá poder, tipo assim, ilimitado para o Estado decidir sobre essas coisas. O Estado vai começar a... Tipo assim, vai ser muito fácil aparecer alguém que queira se meter, sei lá, na alimentação, na idade que ele vai começar a poder namorar, na maneira como na hora que ele vai dormir, na hora que ele sabe o que ele vai comer. Então, assim, é muito fácil daqui a pouco, com esse mesmo discurso de proteger, aparecer um monte de pessoas... De outras regras, né? De um iluminado qualquer... No país e querer impor um monte de coisa à sociedade com esse mesmo argumento de proteger criança, proteger a sociedade. Então, assim, é uma discussão... Eu acho que toda discussão ela tem que ser levada para a sociedade participar, né? E tem que se educar. O povo tem que se trazer informação para poder o povo decidir também, ajudar a decidir sobre isso, né? Sim, também acho.
Apesar que... O povo Difícil é o governo dar esse espaço pro povo aqui. Então, cara, surreal acontecer. Então, na verdade, é isso que é o grande lance, porque os caras eles só querem entrar lá esses políticos só querem ser políticos para eles poderem ter autoridade e se beneficiar disso, né? Porque eu tenho uma ideia na minha cabeça que é um pouco, vamos dizer assim, revolucionária no meu modo de enxergar, que assim, hoje em dia, se você for parar para ver direitinho, nós não precisaríamos nem de representantes em lugar nenhum do governo. Por quê? Você com o celular na mão, você pode votar sobre qualquer assunto e você não precisa escolher ninguém para decidir sobre o seu voto. Você não precisa escolher um representante para votar por você. Né? Porque o papel de um senador, de um deputado, de um vereador, ele vai representar o teu voto lá. Uhum. Mas se você com uma tecnologia tem capacidade de votar para todo assunto que você quiser, para que você tem que eleger alguém para votar por você? Entendeu? Então... Mas aí eu tenho uma questão aí. Para que você não precisa do senador, não sei o quê, mas você vai sempre precisar de um governo, porque você vai precisar, mesmo sendo você votando direto, sem um representante, você vai votar para alguma coisa, para alguém que vai controlar algo e que vai liderar aquela situação e fazer aquilo acontecer, ou aquela pessoa que criou aquela ideia. Então nunca vai deixar de ter o governo. Sim, vai existir o governo. Reduzir. Vai existir o governo, obviamente. Vai existir o governo, só que as coisas vão ser muito mais descentralizadas. Entendeu? As decisões podem ser... Por exemplo, não tem aqueles plebiscitos que às vezes, quando o assunto é muito polêmico, tipo assim, da arma, do uso ou não de arma de fogo, sei lá, se vai ser presidencialismo, se vai ser, sei lá, parlamentarismo, se vai ser monarquia. Irmão, por que você... Isso, às vezes, fazem esses plebiscitos, né? E hoje em dia, com uma tecnologia dessa, deveria ser mais fácil de cada um fazer seu voto. Só que eu entendo que tem uma série de desafios para isso acontecer. Principalmente num país onde tem voto de cabresto, onde tem violência. Eu até nem me preocupo muito com isso, cara. Me preocupo com a forma de hackear o sistema para... Não, mas isso aí, cara, até tecnologia para isso até tem. O mais difícil é você garantir que o cara não está sendo obrigado a votar de uma certa forma, né? Mas se tivesse realmente liberdade, se a gente tivesse realmente liberdade, eu acho que cada um poderia votar pelos assuntos que lhe interessam. Né? Eu acho que poderia ser aplicado, algo que seria aplicado dentro do parlamento, está disponível para as pessoas também ir lá e opinarem, e não quer dizer que vai ser definido, mas de alguma forma entenderem o que é... Apesar que é o que você falou, né? Até onde as pessoas vão ser conduzidas a fazer só aquilo... Mas... Não, eu acho assim, que eu tô falando uma ideia um pouco radical, mas que você pensar a longo prazo e uma sociedade bem educada e bem consciente, ela poderia decidir sobre os seus destinos, né? E não precisar... E porque, na verdade, a eleição é isso. Você vota para alguém para te representar. Né? Então, assim, obviamente, o debate ia ser muito mais complexo, né? Mas eu acho que... Sem dúvida. É uma ideia meio radical, assim, mas eu acho que poderia... Por que não? Um assunto... Mas isso já foi aprovado? Já foi aprovado ou está só em pauta e já foi lançado? Na Austrália, né? Na Austrália. Pelo que eu percebi, já foi... Pelo que eu entendi, foi. Já foi aprovado, sim. E qual a idade que eles colocaram como idade que não... Acredito que os 16 anos. Até os 16. Eu estava contabilizando, pensando nos 12. Aí também é bem... Eu também acho que até os 12 anos. Eu também acho que até os 12 anos é bem... Na verdade, eu acho que existe também, cara, uma questão de que a criança, ela tem um estágio de formação que é que nem o barro, vamos dizer ali. O barro, antes de você fazer ele, você consegue marcar, você consegue escrever o nome da empresa, não sei o que. Depois que ele enrijeceu, já era, né? Então, eu acho que a criança, ela também tem uma fase barro, que é uma fase que ela suga muito, que ela absorve muito. Então, de repente, é coerente ter... falar que até os 6, 7 anos de idade. Pois, ter ali um cuidado muito positivo naquela, porque ali você vai formar algo, ok? Naquela criança, para depois se tornar um adulto com alguma relevância. Então, acho que até uma certa parte é interessante poupar essa área e investir, não poupar, mas investir em algo promissor para aquela fase. E depois... Tem que ser
cada coisa compatível com a idade do desenvolvimento de cada um. Eu estou falando 6 anos, mas 6 anos é aquela fase onde você não tem condição, às vezes, de discernir sobre alguns assuntos. Aí depois você já começa a ter consciência, né, de que você faz parte de um grupo e tal. Aí você vai amadurecendo e tal. Até os 16 anos, acredito, você ainda está desenvolvendo, até mais. Então, assim, tem que ser um acesso, deveria ser um acesso progressivo a todo esse conteúdo. Agora, eu não sei dizer qual seria exatamente esses prazos, essas datas, mas isso aí qualquer médico, qualquer pessoa assim, especializada conseguiria poder falar. Ótimo. Mas eu acho que o governo também está aí um pouco para isso, assim, quando problemas acontecem, distorções acontecem, ele tem que entrar para corrigir. É verdade. Tomando aqui um vinho. Tem mais vinho aí? Tem. Campari tem? Não, esse aí já acabou. Acho que foi o Calvo que tomou ele todo. Temos que fazer uma nova leva de Campari, porque o próximo tema aqui tem a ver com Campari. Qual é o tema, então? Calvo do Campari. É o Thiago Schultz, que é um dos maiores, segundo ele, é um auto-intitulado, maiores influencers do meio desenvolvimento masculino no Brasil. Defende o movimento Red Pill e foi agora pego em flagrante em agressão e tentativa de estupro. Tu sabe o que é? Tu sabe explicar o que é o movimento Red Pill? O movimento Red Pill, eles se... Deixa o João falar. Vai, não, João, eles fala, também João. se identificam como desenvolvimento masculino, mas é voltado ao relacionamento, ao meio dos relacionamentos. Segundo eles ensinam os homens a não serem trouxas na mão das mulheres. Mas tu sabe de onde veio esse termo, não, Red Pill? Eu não. Isso vem do filme do Matrix. Exatamente, do filme Matrix. Porque tem um momento lá que o negão, não sei, nunca vi o filme do Matrix, mas eu já vi a história do... Então tem que do assistir, pô. negócio. Matrix é Que em filmaço. algum momento ele chega pro Keanu Reeves, que é o personagem principal. Não, como é que é o nome? É Oráculo? Não, o nome do personagem do Keanu Reeves esqueci. é o... Eu não sei o nome dele. É o Nick. Neil. Neil. E o outro é o... Esqueci o nome do outro, mas pronto, vai lá. Chega um negócio lá com uma pílula vermelha que ele vai tomar pra enxergar a vida como ela é, eu acho, né? Como os olhos da realidade. E uma outra azul pra ele continuar na ilusão que ele tá. Continuar dentro da Matrix. Dentro da Matrix. E aí aqui, a Red Pill serve pra... É uma alusão, né? A essa pílula do filme, onde as pessoas vão destravar na mente de outras pessoas realmente o que acontece na vida real no meio dos relacionamentos. É isso aí mesmo. Então, o que as pessoas, o que ele defende era mesmo dos homens não serem feitos de otários e trouxas na mão das mulheres, capacho. Cara, ele ficou conhecido como o Calvo do Campari, porque em algum podcast da vida ele falou que as pessoas, as mulheres, né, às vezes forçam muito a barra com ele, enfim, um cenário que ele colocou hipotético, na balada onde você tá tomando um Campari, que a mulher chega, vamos tomar uma cerveja comigo? E eu, como tô tomando Campari, gosto do Campari, não vou tomar meu Campari, não vou deixar de tomar meu Campari pra poder tomar a cerveja que a mulher tá me oferecendo. Como se o que a mulher tá me propondo fosse um tipo de manipulação, como se ela quisesse me chamar pra otário, entendeu? Não, eu gosto do meu Campari, eu vou continuar com o meu Campari. E aí ele ficou conhecido como Calvo do Campari, porque ele também tem as entradas ali. Ele não é careca, mas ele tem as entradas. Mas, cara, o movimento Red Pill ganhou muitos passos no Brasil ultimamente, nos últimos anos aí, com a internet. Ele participou de um debate no Inteligência Limitada tem umas 2 semanas, eu acho, agora, que o cara destruiu ele, cara, assim, no debate, sabe? Velho, pega muito no que a gente acabou de falar sobre a adolescência. Porque, meu, um cara desse entra na mente de um adolescente faz um estrago, cara. Já pensou? E assim, cara, toda generalização, cara, ela é injusta. É burra. E é burra, né? E as mulheres, cara, demoraram tanto tempo para conquistar o espaço na sociedade. E aí a gente pega, às vezes, alguns maus exemplos, né, para ficar generalizando como todas as mulheres fossem seguir aquele exemplo. Uso da exceção uma regra, né? Exatamente. E isso é completamente injusto. As mulheres ainda não conquistaram o espaço completo na sociedade. Tem pesquisas aí que elas ainda recebem, quando elas estão em cargos iguais ao dos homens, elas ainda recebem salários menores que os homens. Tem muitas profissões que as mulheres não conseguem entrar no mercado de trabalho.
ainda existem muitas mulheres que elas são diminuídas na relação com os homens. Mas, obviamente, elas já conquistaram muito espaço, né? Então, assim, achar que o homem agora... É porque esse cara coloca meio que o homem como vítima, né? Das mulheres. Pô, mas E aí é uma coisa meio que... meio que forçar muito a tinta, mas, Luiz, sabe? Desculpa, amigo. Mas olha, presta atenção numa coisa. A mulher, ela sempre teve essa vertente de que ela precisava ganhar espaço, que ela precisava poder ganhar mais, ou estar no mercado de trabalho, não ser diferenciada. Eu concordo com isso e acho que as pessoas têm que ser tratadas por iguais. Não importa o sexo, Exato. não importa. Mas o que de fato acontece é que a mulher, desde os tempos anteriores, ela tem uma característica feminina diferente, que traz uma certa também um certo privilégio a ela que o homem não tem, ok? Que o homem não tem mesmo, porque a mulher, vamos supor, o homem que trabalha na obra, fazendo trabalho braçal, é o homem, porque ele tem uma estrutura óssea, tem uma estrutura corporal mais rija, não sei, e ele vai fazer aquilo. A mulher não, ok? Então, eu acho que há uma briga excessiva em relação à mulher, ok? Eu não, em momento algum eu quero que pareça que eu não acredito que as mulheres têm que ser bem tratadas, pelo contrário. Eu vejo que às vezes o fato do homem querer poupar a mulher, de repente não estar no mercado de trabalho, não ter, o homem ter a possibilidade de fazer isso para ela, é porque ele está querendo zelar e dar uma vida mais tranquila para ela. Mas o que é certo é que a mulher sempre há mais regalias do que o homem. Sempre tem, pô. Pedro, mas isso é a tua visão, Pedro. Desculpa, olha só. Uhum. A mulher não tem privilégio em relação ao homem na sociedade. Isso não tem. Claro que tem, cara. Tem, então, não, se as não pessoas... acho que tem. As Não, pessoas, gente, a mulher não tem deixa a mulher privilégio. entrar primeiro, deixa a mulher precisar primeiro, deixa a mulher sentar. Mas que isso, isso? isso não é privilégio. Eu tô falando privilégio. O homem, assim, ó. É igual você... por exemplo, é igual você falar que você é contra... Eu vou num exemplo extremo para dar para trazer para... Então, assim, é a mesma coisa que você falar que, por exemplo, que você é contra as cotas porque o negro é privilegiado. Então, assim, o negro, ele não é privilegiado. Existe racismo na sociedade, certo? Assim como existe o machismo na sociedade, ainda enraigado ainda na sociedade. E eu vou te provar isso daqui a pouco. Então, assim, eu sou contra as cotas, mas eu consigo perceber, eu sou contra as cotas por uma série de motivos, mas eu consigo perceber ainda que existe o preconceito racial, certo? Da mesma maneira que eu entendo que o que você está falando, que tem algumas situações que a mulher tem benefício, né? Mas, de um modo geral, a mulher, existe o preconceito contra a mulher. E eu vou te falar, por exemplo, você pega, por exemplo, eu não conheço, tá? Mas eu faço uma aposta contigo. Pega o parlamento português. Você vai lá olhar, provavelmente acima de 70% são homens. Entendeu? Você pega os CEOs das empresas. Você pega os CEOs da empresa. Você vai pegar os CEOs, 80% são homens. Então, se a sociedade é composta de 50% de mulheres e 50% de homens, vamos supor, as mulheres não são menos capazes do que os homens, por que existe esse posicionamento no parlamento, ou nos tribunais de justiça, ou nas grandes empresas, nos cargos que são mais altos? Não estou falando nas empresas, nos cargos mais baixos. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente não tem como discutir. Mas por que quando fala de... Eu entendo esse teu posicionamento, Entendeu? mas por que quando você faz essa comparação, você faz a cargos que nem de política, de CEO, de cargos mais altos, mas depois também você não vai para a classe bem mais complicada, onde o trabalho braçal é mais pesado, porque não fala assim, não, então, peraí, a partir de hoje nessa empresa de construção tem que ser 50% homem, 50% mulher. Porque aí é uma questão... Diz se as mulheres querem mas também. Eu vou te falar, meu ponto de vista é porque... Não é porque é um trabalho que a mulher não tem a capacidade de fazer. É porque... Eu acho que não é porque cara. a mulher não tem capacidade. É uma questão de física, questão de condição física. O homem tem mais força que a mulher. Sim, mas então, isso é positivo, isso não é negativo. Não é negativo. Mas aí você está falando de trabalho braçal. Você deu exemplo de trabalho braçal, onde precisa de mais força física. E eu não dei exemplo de trabalho então braçal. Eu posso dizer que as mulheres estão sendo porque se você negligentes, elas querem que os homens
supostamente passe o mais pesado, gaste a vida dele ali, porque elas não podem. Não necessariamente, por exemplo. Mas tem mulheres que trabalham também na obra, que eu já vi, mas... Exato, mas aí também é minoria. Mas é muito pouco. Mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um trabalho pesado, mas não é pesado no sentido de força física, mas sim um trabalho de quantidade de trabalho. Sim, por isso, exemplo, você pega ou na restauração, ou você pega nos hospitais e nas casas de idosos, nas cuidadores, você vai ver que trabalho trabalho árduo. Sim, né? sim, é verdade. Você vai ver que tem muito mais mulheres do que homens nesse trabalho. Porque aí não é uma coisa de diferença física. É uma diferença... Mas aí também abre outra jurisprudência. Por que há mais mulher e menos homem também? Será que aceitam mais mulher do que homens? Não, mas é porque exatamente, tem muita oferta de mulher no mercado de trabalho, certo? Assim como tem muita oferta de homem. Tem trabalhos que são mais tipo assim, tem trabalhos que não tem que você não consegue diferenciar, né? Agora, quando o trabalho é braçal pesado, tipo uma obra, Sim. a mulher não consegue competir com o homem nesse trabalho. Sim, eu concordo. Entendeu? E tá tudo bem. E aí, tá tudo bem, não tem problema. Mas aí eu acho que não deve entrar esse apelo de que a mulher ela tem uma discriminação, o homem não aceita, elas não têm assim, isso. Não e é elas, isso que ainda ela tem essa... O que eu te mostrei só, Pedro, com poucos exemplos, é que a mulher não tem privilégio. Ela tem privilégios que são gentilezas, vamos dizer assim. Gentilezas. São certo? gentilezas. E agora, privilégio é quando você pega... privilégio no sentido de você ter mulheres... que estejam hierarquicamente acima aos homens, isso é mais difícil, entendeu? Agora, obviamente, por exemplo, quando você vai pro crime, tem muito mais homem no crime do que mulher. Talvez porque o homem tem mais, porque o homem tem mais testosterona e é uma coisa mais violenta, mas eu acho que tudo que tem a ver mais com força física, mais com... Cara, eu acho que, sinceramente, desculpa, Luiz. Pode continuar, desculpa. Achei que você estava concluindo já. Não, mas assim, porque é uma conversa difícil. Mas eu acho que não existe isso, não existe essa separação. Existe o homem ter mais testosterona, então ele vai agir de uma forma numa área, a mulher tem menos em outra. Se calhar em um lugar tem mais, em outro tem menos. Então é a regra que acontece naturalmente. Mas eu acho que as pessoas gostam de pegar uma ferida... E que nem o exemplo, essa questão das cotas. Gostam de pegar o tema e falar e se fazer de vítima, de coitado. Não existe coitado, não existe pessoas. Houve lá atrás, houve. Mas quanto mais eu puxo isso pra dentro, dizendo que existem esses problemas... Cara, qual é a diferença de uma pessoa que, na minha concepção, uma pessoa que tem cor é outra que não tem, ou que é preto, ou que é branco, que seja... Qual é a diferença, pô? A diferença é o quê? Eu vou ter que estudar... Se eu quiser me ingressar numa faculdade, pô, eu tenho que pagar o preço. Tem aquele que nasce na periferia que é escurinho, mas tem aquele que é branco também. Então, o mesmo trabalho que as pessoas têm que ter para estudar, elas têm que alcançar. E com a mulher eu acho que é igual, na minha opinião. E, na verdade, é igual, mas o que eu gostaria, agora que a minha opinião, o que eu gostaria era que a mulher ainda fosse mais preservada, na minha opinião. Porque eu acredito que a mulher, para o homem, ela tem que ter uma figura... eu sei que nos tempos de hoje é muito difícil que isso aconteça, mas antigamente acontecia. A mulher, às vezes, cuidava um pouco mais do lar, ou cuidava dos filhos, ajudava na educação, que para mim a educação de um filho é uma coisa, de repente, é bem mais importante até do que o homem que sai para fora para ganhar dinheiro, pô. Educar ali a próxima geração. E aí não dão-se ênfase a esse tipo de coisa, mas dão ênfase, a mulher não pode trabalhar, a mulher fica só dentro de casa, a mulher não sei o quê. Não é. Olha, a mulher hoje, ela trabalha tanto quanto o homem. Sim, não trabalha, é verdade. Você dizer que a educação dos filhos é responsabilidade da mulher, a gente está... Sim, não, mas eu não estou querendo dizer que mas eu acho que seria melhor se fosse o homem sair, a mulher ficar não é nos bastidores, nada disso, porque a mulher, pelo contrário, às vezes, o que ela está fazendo ali em casa é até mais importante, de repente, que o homem está saindo lá fora, na minha opinião. E o fato do homem, de repente, trazer um certo tipo de segurança e estabilidade para dentro do lar,
para que a mulher possa desenvolver outras funções que é muito importante, mas que muitas das vezes a quem tem uma ideia diferente fala que não, porque a mulher tem que sair para fora, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que fazer aquilo, a mulher tem que fazer aquilo outro. Mas o que ela faz ali também é de grande importância, porque ela define um futuro, cara. Olha só, eu compreendo perfeitamente o que você está falando, só que eu acho que aí é uma decisão do casal. Eu acho que como a gente está falando aqui, aí tipo assim, ó, eu tenho minha esposa, ela quer participar mais ativamente da educação das crianças e não trabalhar tanto, tô dando um exemplo, né? E não ir para trabalhar tanto, ter que se dedicar tanto à sua vida profissional, é uma escolha dela. E é uma escolha às vezes da não, porque o rendimento da casa não é o suficiente, ela tem que ir pro braçal, pô. Então, mas aí é exatamente isso que aconteceu. Mas aí, o que acontece E depois a pressão da sociedade de levar a entender que a mulher, se ela tá em casa, ela tá sendo oprimida, ela não tem o mesmo direito do homem, então aí ela se sente quase impulsionada, não, tem que sair também. Eu tenho que sair. Então não é só uma decisão do casal, é uma decisão que a sociedade também impõe. É o que eu tô falando assim, quando a mulher deveria poder escolher o que ela quer. E o marido, de preferência, tá de acordo com ela para ele chegar num consenso e isso fluir, né? Se ela quer trabalhar, que ela trabalhe. Se ela não quisesse trabalhar, que não trabalhasse, ficasse em casa. Mas aí o marido ia ter que trabalhar para trazer, o mantimento, prover. Sim. Mas, cara, isso é uma coisa que nos dias de hoje já é muito difícil de estar acontecendo. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o cenário que a gente tem hoje. Que a mulher está indo para o mercado de trabalho. Dito que a mulher está indo para o mercado de trabalho, ela deveria ter as mesmas oportunidades que o homem tem nas profissões que ela escolher exercer. Obviamente, se ela não... Por exemplo, se ela escolher ser arquiteta, tiver um arquiteto homem e um arquiteto mulher, que eu acho que até eu estou escolhendo esse exemplo porque é uma profissão onde as mulheres praticamente têm tem mais espaço, né? Um espaço. Então, assim, se ela quiser ser a melhor arquiteta da empresa, chegar a ser tipo assim, a arquiteta número 1, vamos supor, ela pode ser. Ela não vai ser ofuscada por nenhum homem pelo simples fato dela ser mulher. Sim. Mas isso eu acho que não acontece em todas as profissões que ela escolher, entendeu? Então, assim, existem profissões que não têm aptidão física para isso, né? É aquela história de você, até que estava acontecendo nas Olimpíadas, né? Que a gente que estavam colocando mulheres para disputar com... Não tem cabimento isso. Com homens que... Mulheres trans, né? Trans, Quer dizer, não dá para competir porque fisicamente é diferente, entendeu? Sim. Então aí acontece uma coisa injusta. Mas tirando esse fato, se for uma coisa, um jogo de xadrez, né? A mulher e o homem vão ter a mesma capacidade para disputar o jogo ali. Então, assim, não deveria nenhuma mulher ser privilegiada nem desprivilegiada em relação a isso. Deveria ter iguais condições, entendeu? Eu acho que isso é uma linha muito fina, porque existe um apelo, como que nem essa questão que você falou das cotas, aí é um apelo, há um sofrimento das pessoas que tem que ter aquilo. Eu acredito que toda a gente tem a oportunidade e eu não posso medir que a dificuldade do João ou a Luiz é mais, a dele é mais, a sua é menos, a minha é menos, a dele é mais. Cada um tem uma realidade de vida, uma circunstância que ela vive, que passa. Teve pessoas que teve uma dificuldade muito maior, mas se superou muito mais do que outro que teve uma dificuldade menos. Então eu acho que isso é o equilíbrio da vida. Mas aí as pessoas acabam por querer trazer isso como, sei lá, como uma muleta. É uma muleta, cara. E o que acontece? O que esse maluco faz aí é uma coisa... Esse tal de Calvo Campari, né? Calvo do Campari. Calvo do Campari. É uma parada muito bizarra, porque ele pega, por exemplo, uma mulher que tem uma tatuagem de uma borboleta. Fala que ela é piranha. Ele pega e já coloca um rótulo naquela mulher, porque ela tem uma tatuagem de borboleta, que aquela mulher chama de red flag, né? Que é a bandeira vermelha pro cara ficar atento. Então, assim, tem várias situações que os caras vão colocando em cima da mulher que, pô, meu irmão, não dá pra generalizar isso, sabe? Mas aí não cai no princípio do que, Luiz? Ele é livre para pensar o que ele quiser. Vai de mim, eu vai das pessoas. Tem entendimento, e acho que tem que ser educado as pessoas nesse formato. Que se eu falar que isso aqui é, sei lá... Azul.
é azul ou é vinho tinto, eu posso falar o tanto que eu quiser. Mas aí volta você naquele assunto. vai de você acreditar que isso é vinho tinto Mas ou aí não. volta naquele assunto que a gente tava falando. Ele encontra um monte de imbecil que pensa igual a ele. Sim, você acredita que sim. E aí começa, tipo assim, ele começa a reforçar as crenças dele e as crenças que nem dos na outros política, então. Isso aí. exatamente, mas é isso que acontece. Aham. E aí, tipo assim, daqui a pouco, meu irmão, isso vira um movimento que, tipo assim, ganha uma... Aí começa como é que se chama? A trazer pra si um monte de garoto novo, como ele tava falando no início da conversa aqui. Garoto com 14 anos entra na internet, ouve um negócio desse, aí o garoto fala assim, pô, sei lá, de repente o cara tá falando alguma coisa que faz sentido. Aí deixa eu ver. Aí o cara é fisgado por esse discurso, meu irmão. Daqui a pouco a gente não percebe e entra um desses caras... um discurso aí, vamos dizer assim, igual aquele alemão do bigodinho, e aí começa a ter um monte de seguidor, meu irmão. E que a gente tem ouvido aí discurso desse tipo cara. A gente tem Mas eu acho que isso não... Eu acho que isso hoje é mais visível por causa da internet. Mas eu acho que sempre existiu. A Oprah aqui falou inclusive disso, que os jovens hoje não tomam mais iniciativa de iniciar um relacionamento, um contato, mesmo que seja de amizade. É a geração que menos faz sexo na história. Aí você imagina o poder que um cara desse tem na mente de um adolescente. Já com a merda toda que a gente tá na sociedade de hoje, e o que um cara desse Red Pill não pode não fazer. Pior é muito mais a situação, pô. Mas existe os dois É lados. muito cabeça vazia, adolescente de 14 anos não tem nada na cabeça, cara, não pensa nada. Mas existe os dois lados. Existe o lado desse rapaz, que é super extremo, mas existe aquele outro que deve levantar a bandeira de que a mulher tem que ser tratada assim, que não sei o que, que blá, blá. Então, o problema é que tem certos tipos de assuntos que são mais polêmicos que os outros. Eu acho que é um pouco dentro dessa realidade, mas que eu acho que às vezes são assuntos tenebrosos, assim, que de nível confuso, mas que eles também sabem que isso gera ibope, né? Porque as pessoas caem nessa conversa. Hoje em dia, cara, eu acho que muita gente fala coisa que nem eles acreditam no que fala. Porque ele já tá, tipo assim, refém do discurso que ele criou. Ele não pode nem mudar de opinião. Então, assim... Esse cara mesmo, eu já ouvi um cara falando que ele, quando desliga as câmeras, ele já muda um pouquinho o discurso. Ele fala, não, mas se eu falar isso, eu vou perder um monte de seguidores. Entendeu? Então, assim, hoje em dia tem muito disso. Não tem a ver só com a minha opinião, tem a ver com aquilo que eu tenho que falar para que as pessoas entendam alguma coisa. Mas é isso, pô. É complicado. Mas olha, isso é nessa proporção e nessa realidade. Mas em outras realidades existe isso ainda, acho que com uma situação bem mais complicada. Mas assim, eu acho que é legal a gente poder discutir isso. A gente trazer um assunto meio irrelevante desse, pra gente trazer assunto que a gente trouxe um assunto que é sério sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, da mulher na sociedade. Porque se você for... Tipo assim, eu acho que a mulher conquistou muita coisa já. Certo? Mas ainda existe uma certa... Eu acredito, né, que ainda existe uma certa diferenciação em algumas áreas, sabe? Ainda existe uma questão da violência contra a mulher. Ainda existe isso, sabe? Muito mais, obviamente, pela força, pela questão da força mesmo. Então, assim, tem que se proteger esse lado mais frágil que a mulher tem, físico, né? Porque senão... que nem a cena da... Que nem tem a lei lá do Brasil da Maria da Penha, né? Se a mulher levar uma coça lá, ela tem que... do homem. Mas e o reverso, cara? Existe? Então... Se o caba levar uma coça da mulher... Primeira coisa que o cara vai estar passando vergonha, né? Pra sociedade. Eu acho que é tão... Eu acho que isso aí é reflexo até do próprio machismo, que oprime as mulheres, ele também oprime os homens, nesse sentido. Não, mas olha só. O homem é mais forte que a mulher. Então ele tomou uma coça da mulher... mas tem uns que são magrinhos, que tem uma... Sim. Okay, então, aí tu é tão merda que tu apanhou outra mulher. Não, mas você já... Não. Eu acho que é uma parte do machismo aí. Talvez mas hoje em dia, o cara não pode nem... Às vezes não pode nem se defender. Porque se ele se defender, já vai passar quase por uma... Então, assim, hoje em dia tem muito caso que as mulheres estão usando
essa lei para acusar os maridos ou os ex-namorados, ou para acusar eles de violência. E aí, às vezes, é uma coisa, tipo assim, falsamente. Ok. Elas estão usando dessa lei para acusar os caras falsamente. No outro dia eu vi uma mulher, não sei se você viu isso. A mulher pegou a faca e começou a se esfaquear Pra acusar o homem. para acusar o ex-namorado dela, sei lá. Só que ela não sabia que tinha uma câmera gravando. Entendeu? Caramba. Eu não sei nem que deu essa história. Mas ela se lascou nessa, porque ela ia acusar o cara. E o cara se deu bem porque... Se deu bem, não. Ele não se deu mal. Ele deixou de se dar mal porque tinha uma câmera que gravou. Né? Mas quantos casos acontecem? A gente viu o Neymar no outro dia que foi acusado de assédio, né? Assédio. E ele tinha uma câmera gravando. Foi esperteza dele de ter gravado a câmera, mas se ele não tivesse gravado, estava lascado. Por outro lado, tem os outros casos aí de outros jogadores também que foram condenados e já foi provado. Que nem que agora já tá livre, né? Aquele jogador que jogou na seleção, esqueci o nome Daniel dele. Alves. Então, foi provado que pela justiça italiana, né? Que ele espanhola, que ele cometeu o crime. Agora, eu não tenho acesso às informações para ver se nem a gente não tem, mas se foi provado, a gente tem que acreditar que a justiça foi Quer feita. ver outra coisa? Apesar que prepara outra notícia aí pra gente não, porque a gente tá dando ênfase, essa daqui tá boa, né? Mas Luiz, por que não sei se eu posso estar errado, mas por que quando há uma confusão e separação de casal, sempre a mulher leva os filhos? Por que não tem que ser falado, não, peraí. Então, eu não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil, a guarda, de um modo geral, agora é compartilhada. Pode ter mudado alguma coisinha. Mas isso que você está falando ainda é Mas fato. a tendência é Ainda que sempre a mulher, o homem tem que esperar, a mulher que vai ter. Então, o homem sofre... Mas daí, e a posição do homem? Ninguém fala, pô, coitado do homem, olha. O cara aí, trabalha, então, o cara nisso, vive, o mas cara faz então, aquilo, tenta mas sustentar a casa. E aí, sei lá, não teve jeito, fica sem os filhos. Por que não Então, pensar? mas ele não deveria ficar sem os filhos. Pois. E eu acho, né, também não tenho, que na maior parte das vezes, muito mais do que o homem não ter acesso aos filhos, às vezes, a maioria das vezes, a mulher é abandonada pelo marido, com os filhos. Entendeu o que eu tô falando? Sim. É porque você tá pensando com a sua cabeça, entendeu? Ou com a sua mentalidade. Mas a realidade não é essa. A realidade é que muitas se veem com seus filhos e são abandonados pelos maridos e tem que criar essas crianças de forma solo. Entendeu? É muito Mas mais... será que isso não é o que vendem e não é bem a realidade? Então. Porque, Luiz, uma coisa é a venda, que é o que eu tô falando, que as mulheres não têm tanto essa dificuldade ou tem essa diferença tanto, porque existe uma venda que o homem não dá, o homem não acontece, Então, o homem abandona, o homem faz. É porque você está pensando com a mente com a mente que você tem. Agora, se eu te falar, por exemplo, para a gente ir ali numa comunidade do Rio de Janeiro qualquer, você vai ver a quantidade de mãe solteira que foi abandonada pelos maridos ou pelos namorados, e ela teve que ficar com a criança. Você deve ter, agora que eu te falei dessa maneira, você deve ter percebido que realmente deve ser assim. Entendeu? Então, assim, a mulher, até nisso que você está falando, ela é sobrecarregada. Agora, não é que, tipo assim, não dá pra gente pegar e falar assim, todo caso é isso que acontece. Não é. Muitos casos são esses que você está falando, da mulher. Separar, o cara querer ter acesso aos filhos e também... Se calhar o que é mais exposto é isso, é a mãe que ficou sozinha com os filhos, mas nunca é exposto o pai que lutou pelos filhos e queria ficar com o filho, mas não teve hipótese, o pai que trabalhava muito, que sustentava a casa, mas a mulher traiu ele e ele quis sair de casa. Então, Pedro, porque isso não é regra, Pedro. Você está pegando a tua mente e está jogando isso como se fosse a mente de todos os pais. Entendeu? A tua mente de pai, você está jogando isso para todo mundo, mas não é isso que acontece.
na maioria dos casos, cara, é uma gravidez que nem sempre foi planejada. É um casamento que nem sempre é estruturado. Mas às vezes foi uma noite, a noite que a pessoa Sim, até mas teve um então, caso com esse, teve um caso com o outro, nem sabe quem é o pai. Mas, Pedro... E aí? Sim, mas eu não tô nem buscando a responsabilização. Mas o que eu tô querendo dizer é que na maioria das vezes que acontece isso, quem fica com a criança é a mulher. Sim, é porque Entendeu? se ela é a que porta a criança dentro, ela que leva a criança, acaba ficando por ela. Pronto, Vamos supor mas que aí for você uma tá- gravidez você tá- que ela nem sabe quem é o pai. Como é que Então, ela vai... Mas De aí repente você ela até tá- fala, então, é mas daquele, aí- mas nem é. Então, hoje em dia é fácil até hoje em dia até seria Sim, fácil sim, de com a se ADN, resolver. Mas a questão não é essa, Pedro, é que você tá de verdade assim, é difícil pra gente conseguir entender às vezes o que essas pessoas passam, porque a gente tem outra mentalidade, outra maneira de funcionar. Entendeu? Às vezes o cara quer, o cara bebe, sabe? O cara, Mas e a mulher não tem culpa de entender que aquela posição... Mas não é disso que a gente tá falando, irmão. A gente tá falando de quem, por exemplo, Porque a decisão a não é culpa só dos de um, dois, a cara. culpa dos dois. É Mas no isso. final das contas, a culpa sendo dos dois, a mulher, o que eu tô querendo dizer é que quem fica com a criança é a mulher, cara. Entendeu? O cara, às vezes, ele abandona antes mesmo da criança nascer. Entendeu? Então, assim, isso... Mas isso que eu tô falando... E será que também é apontado, Luiz, quantos pais que teve um relacionamento, nem era aquela mulher, mas também resolveu assumir aquela situação? Pronto. Então... É isso que eu Quantos casos desses aparecem? Devem ter muitos. É porque a gente tá colocando tudo num pacote só. É aquela velha história Agora, de que tem assuntos que dá mais repercussão não, mas do o que a gente outros, tá falando... Não, mas não é isso, Pedro. O que eu tô, por exemplo, tô falando assim, ó. Existem casos, e muitos não são poucos, daquela mulher que aproveita da criança para fazer... Como é que chama? Não sei o que, parental? Alienação parental. Alienação parental. Olha, outro caso aí que Entendeu? você tocou no Então, assunto. assim, ela usa a criança como ferramenta de conseguir... afasta o marido, pune o marido, o pai da criança, desculpa, o marido não, o pai da criança, afasta, às vezes joga a criança contra o pai da criança, sabe? E às vezes usa a criança como moeda de troca, né? O cara que tá cheio de boa intenção. Existe muitos casos desses, eu conheço vários, entendeu? Mas o que eu tô falando assim, que a gente para criar, para a gente pensar de uma forma... eu acho que o governo, né, a gente está falando aqui da sociedade, a gente tem que enxergar a sociedade como ela é. E aí eu estou falando assim, eu também não enxergo como é que é muito bem a realidade de Portugal, né? Mas eu conheço bem a realidade no Brasil, entendeu? Talvez em Portugal isso não seja tanto, né? Porque... isso tem a ver com o desenvolvimento social. Eu acho que em Portugal, de repente, pode ser até mais quando você coloca na proporção. Então, eu não tenho quando você pega uma proporção de população, eu também não sei, mas eu acho que existe isso, sim. Mas só não é escancarado como o Brasil é. O Brasil é muito mais escancarado das agora, coisas. como o Brasil tem um problema social de desigualdade muito grande, a gente percebe que isso vai criando muitos outros problemas. Entendeu? É uma questão que cria outro problema da educação, de saúde, né? Porque às vezes começa com uma mãe que não planejou e ficou abandonada, entendeu? E às vezes não é só isso. Às vezes a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, a criança também fica largada. Às vezes a mãe também é doidinha da cabeça, a criança fica abandonada. Então, assim, tem vários casos, mas eu estou falando assim, de um modo geral, né? Que muitas vezes é isso, né? As mães acabam sendo solo. Eu acho que... Eu não sei, assim, não é nenhuma questão de eu tentar mostrar os meus valores como pessoa, não é nem só isso, mas é entender que há assuntos que são mais visíveis, é o caso desse rapaz que nós falamos, do que outros, então acaba por ele sempre ter mais evidência do que outras situações. Agora... se de repente você parar para analisar os casos em si, quantos pais de fato
assumiram também a responsabilidade e quantos não assumiram a responsabilidade? Qual é essa porcentagem? Eu não sei dizer, ok? Mas qual é? Quantas mães também fizeram de tudo para ter um relacionamento com aquela pessoa porque ela queria engravidar para segurar aquela pessoa também? Então, nós não sabemos dizer. Então, quantas pessoas, quantos pais também agiram de má fé e usaram da mulher e abandonaram? Então, é assim, tem casos que existe um holofote maior, só o fato de se jogar, Pedro, mas tem isso outros aí que não, é pô. porque a gente não tem essas informações. Sim. Mas isso aí, se você devem existir estudos que têm as respostas para tudo isso que você está perguntando. Entendeu? Então, assim, para dizer qual é o número de mães que foram abandonadas pelos maridos, qual o número de mães que abandonaram seus filhos, sei lá, e o cara ficou sozinho. Isso deve ter muitos estudos a respeito disso. Assim, mas assim, a gente não é sobre isso, né, que a gente está falando. A gente está falando que, de um modo geral, eu acho que a mulher acaba sendo sobrecarregada com isso, né? Principalmente nas sociedades mais o que eu não concordo é aquele procedimento de alguns países que nós sabemos como, que a mulher tem o marido tem lá tantas mulheres, apesar que existe. Mas aí é outra cultura. É outra cultura. Mas assim, dentro da nossa realidade, daquilo que nós imaginamos, eu acho que às vezes são coisas assim extremistas mesmo, né? Mas tem outras que tem que ser pensada, eu acho, antes de tomarmos como regra. Eu acho que precisa ser feito um acompanhamento melhor para se tomar como regra. Assim, dentro desse conceito, né? João. Olha, dentro do que a gente tem aqui também tem a menina da Isabel Veloso, que ela foi no podcast do Vilela lá no Brasil, que é uma Inteligência Limitada, contando a história dela não de superação, porque ela não tinha superado o câncer, mas ela estava com câncer terminal, se eu não me engano, na época, com 6 meses de vida. Isso já tem para aí 2 anos, eu acredito. Esse episódio foi ao ar e ela até hoje tá aqui, certo? Até o momento de eu ver aqui no jornal O Tempo, que tá noticiando aqui, que ela foi internada pro tratamento. Então, assim, nesse meio tempo, após o podcast que ela foi com o namorado e contar a história dela, ela foi acusada na internet de tentaram imputar a ela alguma coisa assim relacionada a fraude e até mesmo golpista. Cara, essa história é muito doida. Porque... Como se ela estivesse usando a doença dela para ganhar dinheiro em cima dos outros, porque ela vendia coisas no perfil dela. Não, mas tu sabe da história que aconteceu? Fazia parcerias e tudo mais. Ela chorou no programa. Foi. Ela ganhou uma passagem para Maldivas com o namorado. Realizar o sonho dela. Que o Vilela e o... Acho que foi o Vilela e o Rafinha Bastos. Não foi. Pagaram... Acho que foi. Tem que ver. O Vilela e o Rafinha Bastos pagaram uma viagem para eles irem, porque era o sonho dela ir para Maldivas. E eles realizaram esse sonho da menina. Aí depois veio essa informação de que ela não estava doente porcaria nenhuma, que era tudo conversa fiada. E a mulher deu uma lição. Meu irmão, foi uma parada assim super emocionante. Ela deu uma lição de vida pra todo mundo que tava assistindo. Eu vi na época, porque isso foi um burburinho do caramba. Pronto, ela tava assistindo, foi uma lição de vida pra todo mundo que tava assistindo aquele podcast. Falou assim, cara, eu vou parar de reclamar, porque eu sou um privilegiado, minha vida é uma beleza, uma maravilha, eu não tenho nada pra reclamar da vida, e todo mundo só com esse sentimento. Ela chorou, pagaram a passagem pra garota pra ir pra Maldivas com o namorado. E depois vieram falar que a garota não tinha nada. Afinal... Parece que ela tá internada para tratamento. Mas também não duvido nada, cara. Se me falarem depois que ela foi tudo mentira, que ela não fez tratamento nenhum, que era tudo encenação, também não vou me surpreender mais com nada. Não tem como mais se surpreender com as coisas não. Agora, que é muito engraçado essa história né? Porque, porra, todo mundo fica super sensibilizado e aí depois tu vai ver... Eu acho que é onde vai o nível de... Não tô dizendo que... De fato foi 100% o caso dela, mas... Nada provado, pessoas, tá? É só especulação. Que o que as pessoas fazem, né? As pessoas são capazes de fazer. Apesar que eu acho que existe, assim... É uma decisão que você tem que tomar. É que nem aquele assunto da menina lá e do Flávio Augusto, que é aquela menina que ele foi lá nos 30 contra 1, não é? Num bilionário. Que ele assumiu lá aquela responsabilidade com aquela menina. E depois veio um pouco à tona ali algumas coisas que ela quis pôr, né?
ela poderia muito bem ter tentado esconder aquilo, não é? No debate, aquilo que ela falou com ele, né? E aí depois ela veio à tona falar que as coisas não eram bem aquilo que ela disse, não é? Então é uma escolha. De repente, uma situação dessa começou errado, poderia ter sido corrigido antes, mas de repente tomou uma proporção muito maior, né? Dessa menina. Então é muito complicado. A pessoa que tem uma crença, tem medo da providência divina, não vai brincar com uma situação dessa. Né? Falar que tem uma doença que não tem. Uhum. Mas a pessoa que não tem medo, não acredita em porra nenhuma, ela fala assim, cara, eu não tô doente mesmo, se eu tiver também não vai ser por isso, eu vou falar que eu tô doente aqui, vou ganhar uma viagem pra Maldivas, vou curtir com meu namorado, e depois eu venho pra cá e decido o que vai acontecer, né? E a vida que segue. Se eu ficar doente é ruim pra mim, se eu não ficar doente é bom pra mim, mas não vai ter um castigo divino por eu ter falado isso, porque a pessoa não tem a crença. Sim. Agora, a gente que tem a crença, a gente não vai brincar com um negócio desse, né, cara? E além disso, não é nem só isso. Tô falando dessa forma, mas assim, tem todos os valores éticos e morais que envolvem a pessoa fingir que tá com uma doença que não tá. E uma doença com uma proporção que, de fato, chama muita atenção, né? Tem como. E, cara, pra finalizar, que já estamos aí 1h e tal. 1h e tal já? Ela. Temos aqui o maior bumbum maior bumbum do Brasil. Ixi. O maior bumbum do Brasil. Cara, a influenciadora come 1 quilo de frango e 50 ovos por dia. Eita. Achamos aqui um pra bater de frente com o Graciane Barbosa. Cara, não tô pensando nela não, cara. Vanessa Ataídes é o nome. Eu tô pensando no namorado dela, cara. Porque debaixo do colchão... Olha os comentários. Pessoa que come 50 ovos... Não, Luiz. Olha os irmão. Os comentários aqui no jornal. Agora tem comentário, pô. Olha os comentários. Eu só falando dessa... Exatamente, isso que eu tô pensando. Imagina, eu não tô com pena dela, não. Porque a mulher tem um bumbum bonito, né? A gente não depende do ponto de vista. Já passou do bonito. Depende do ponto de vista. Não vi a imagem, não sei. Eu gostaria até de ver pra poder falar, mas São não vi. 1,30 m de circunferência e ela quer alcançar 1,35 m. É uma doença. Que a minha barriga já, cara. Isso é uma doença já, isso é quase um calo. Já não é mais um... Aí, assim... É que nem o boi, né? Que tem aquela coisa nas costas, aquela corcunda, né? Exatamente, é quase uma corcunda. Só que no lugar errado. Ela deve andar até meio mancando já. Mas não deve ser uma coisa feia de se ver, não, cara. De repente é um negócio bonito de se ver. Eu acho que não. Agora, o problema não é nem isso. O problema é 50 ovos por dia. Caramba. A Graciane, o problema, cara, é na hora que isso começa a fazer efeito à noite, na hora de dormir debaixo do colchão, cara. Cara, isso deve ser um... Porra, meteoro de Pegasus. O cara deve dormir demais, cara. O cara deve dormir com aquela máscara Ou ela dorme já com o negócio engatado atrás, assim, porque sai e já vai embora já, né? A camada de ozônio deve sofrer na mão dessa tem um exaustor, tipo aqueles de restaurante, assim, em cima da cama, assim, ligado à noite pra levar embora, camada de ozônio. E pior, aí agora juntando essa notícia aí com os ovos da Graciane, se ela comer os ovos da Graciane, rapaz, quanto será que ela vai gastar de diferencial Porque 50 ovos daquela granja lá, que é 30 por como é que é? Por 25, 30 reais, eu acho. Não, é mais, né? Quanto 30 por 10? Que passa na Kombi. Ok. Que a galinha, o ovo que a galinha chorou. Se for esse, tudo bem. Agora, se for os ovos da Graciane, que vem com cordão, ovo de grife... Quanto é que vinha naquela caixa? Era 6 ovos, né? Era ovo de grife, 50 ovos de grife todo dia, filho. Não deve ser barato, não. Você imagina o que deve ser dentro da barriga dela, aquele monte de ovo, cara? Esqueça de 1 quilo de frango. Caramba. Não. Ela come o frango e come os filhotes do frango que ainda não... Acho que ela tem algum problema com as aves. Eu acho que o problema dela é esse. Ela tem uma aversão às aves. E essa história da Graciane também foi por marketing do Canva mesmo, é? Mas muita gente caiu. Jogada, tá? Eu também achei uma jogada do canal. Afinal, que não era verdade dos ovos de... Não. Eu acho que vai se tornar verdade, porque muita gente aderiu. Que loucura. Mas a ideia não é que fosse aquilo que ela representou lá mesmo. Foi falar do Canva, não é? Mas... Achei uma baita campanha.
Foi. Cara, o mundo tá muito, muito doido, cara. Cara, O mundo além tá muito disso, hoje a gente fala de Maduro. O que vai acontecer? Será que o Trump vai? Cara, mas tem muita coisa, coisa. Se a gente fosse fazer um programa sobre as notícias, tem muita coisa. Tem esse problema do banco lá, do banco Master lá no Brasil. Meu irmão, o negócio é... O STF agora que só pode ser fiscalizado pela PGR. Cara, é muito doido, cara. O Brasil todo dia é meia uma hora de podcast, cara, no mínimo. é muito doido isso, cara. Aí tu vê, os cara prendem pessoas que às vezes cometeram crime com menos grau de periculosidade, vamos falar assim, ou com menos... De menor dano à sociedade, né? Da sociedade. Aí quando pega um cara desse, ou então, sei lá, o bicheiro lá do Brasil, meu irmão, o bicheiro é julgado pelo STF, esse cara do banco é julgado pelo STF, mas o cara não tem foro privilegiado, e os caras vão pro STF pra ser julgado, não sei como, meu irmão. E aí, tipo assim, e tá tudo bem. O que mais me impressiona não é aquilo assim, não é os caras do STF quererem fazer isso. O que mais me impressiona é a sociedade não ter mais força pra... Não, é aceitar tranquilamente. Aceita tudo e não tem mais força pra reagir a nada. Se não pode contra ele, né? Infelizmente. Aí que é a polarização no Brasil que é da parte. Ganha força. Porque tá todo mundo revoltado com essa palhaçada, cara. Cara, a pessoa que por exemplo, igual a mim. Cara, eu saí do Brasil por essas coisas, cara. Entendeu? E aí, cada vez que eu vejo uma coisa dessa, me revolta mais ainda, porque eu vejo que nada muda. Né? Sabe? Eu saí do Brasil, cara, não é porque eu não amo o Brasil, não. Apesar de eu amar Portugal, não é porque eu não amo o Brasil. É porque eu falei assim, cara, não adianta ficar esperando que as coisas não vão mudar. Desde que eu era criancinha, eu ouvia falar que o Brasil era o país do futuro. Sabe? Mas é um futuro que não chega nunca, porra. Então, cara, é muita coisa errada, sabe? E parece que, ao invés de melhorar, vai piorando, tá piorando. Né? E eu acho que o senso de escrúpulo e de senso comum morreu, cara. Aí o cara vai querer ser honesto, filho, num país desse. É difícil. O cara vai só tomar porrada na cabeça a vida toda. Entendeu? Então, assim, pô, melhor... Abandona, cara. Abandona o país. Porque ou você vai ser desonesto, ou você tem que ser honesto tomando porrada na cabeça. Mas eu acho... foi uma coisa que eu até falei com o João esses dias. Eu falei, às vezes a pessoa tem ali um caráter muito aprovado, a pessoa honesta pra caramba, que quer uma realidade de mudança, que quer algo diferente, mas quando cai lá dentro... Irmão, acabou, meu. Não tem como. O Brasil, infelizmente, cara, é um país que a gente ama, mas que, pra ser honesto nesse país, é difícil, cara. É difícil. Entendeu? Olha, mas chegamos aí ao final de mais um episódio, né? Chegamos ou não? Tem mais alguma notícia aí mais cabeluda pra gente falar? Então, chegamos mais um final aí. Sei que de tudo que nós falamos, o vinho tava bom, o amendoim tá bem. E as notícias estavam perfeitas. Eu gostei, cara. Gostei desse formato. Achei que funcionou bem. Achei que a gente desenvolveu bem a conversa, funcionou bem. Achei que os assuntos estavam interessantes. Também gostei. E trouxeram uma abordagem legal. O tempo passa que a gente nem percebe. Nem percebe. E a gente nota que os temas podem ser muito explorados e que existe muita diferença de opinião. Mas eu acho que a diferença de opinião ela é ótima. Foi uma coisa que a gente estava falando hoje, eu e o João, que as pessoas não devem ser só omissa a tudo. Não, o que decidirem, faz. E nem aqueles que lideram têm que entender que só eles é que mandam e pronto, acabou. Mas é importante que as pessoas entendam que elas têm que fazer parte. Que nem você falou, com a tecnologia hoje as pessoas poderiam fazer mais parte das decisões, não é? E eu acho que é importante as pessoas terem um senso de criticarem, não desrespeitando, não agindo de má fé, mas delas também terem consciência de falar, peraí, Luiz, cara, acho que não é bem assim não concordo contigo. E nós chegamos a um consenso e de repente até no meio de várias pessoas, eu entender que eu tendo uma opinião diferente, mais 2 ou 3, mas que os outros 5 ou 6 que estão lá não concordaram.
e que pra mim tá tudo bem. Eu não tive uma opinião igual a esses outros 6, mas eu fui a minoria. E por ser a minoria, eu também tenho que aprender a respeitar, ok? Mas eu não tenho que deixar na gaveta aquilo que eu também entendo como ideia, entendeu? Cara, e existe, cara, assim, é muito melhor que tenha alguém que faça o papel de discordância do que, imagina, se todo mundo concorda em tudo, Claro. sabe? A gente nunca vai se desenvolver. Ou não. Então, assim, eu acho que a gente aqui, em alguns momentos, discordou, mas de uma forma totalmente produtiva. Tenho certeza que você me fez pensar em muitos momentos, eu também te fiz pensar em muitos momentos. E eu acho que o grande ganho de quem está assistindo e de nós mesmos que estamos participando é esse. Sim. Cada vez que a gente está numa conversa dessa, a gente cresce. Sem dúvida. Eu acho que é isso que a gente ganha. Eu cresci muito. Principalmente a barriga, né? Tanto de pão que ele comeu ali, né? Eu não comi um, ó. Tinha pra ir uns 20 aqui. Sobrou só isso e foi o jogo que Vocês torou estão tudo. falando aí, pô. Tem que comer, cara. Olha o farelo que ele deixou ali todo ali, ó. Mas Galinha. valeu. Senti muita falta dos outros participantes da mesa. Também. Mas valeu muito participar com vocês aqui. Foi bom. E assistam os próximos, que vai ter muito assunto ainda pra No gente. próximo episódio, até a gente já tem 2 convidados aí. 2 portugueses da terra aqui. Mais especificamente de Matozinhos. Flávio Bolsonaro e Ciro Gomes. Esse não. Mas temos 2 convidados que vai ser um episódio fantástico. Nós vamos debater um pouco sobre a cultura portuguesa, sobre a cultura da localização da terra, dentro da onde nós estamos. Então, acho que você não pode perder. Então, Vamos falar de peixe, sardinha? vamos falar de Com tudo e mais um certeza, pouco. de Matozinhos, se falar de peixe é fundamental. Não podemos falar do Leixões. Leixões tá mal. Não, mas eu acho que vai rolar muito assunto sobre Leixões, hein? Prepara. Olha. Então, deixa aí o seu gosto, deixa o seu like, segue o nosso canal, comenta aí, deixa nos comentários e obrigado também por estar aí nos assistindo. É isso, Bom, pessoal, um abraço aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até a próxima.